Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim falar do sexto e penúltimo episódio da primeira temporada de Entrevista com o Vampiro, que foi intensa, avassaladora e ao mesmo tempo muito triste e angustiante nos momentos finais. E hoje eu vou começar a falar tudo que eu achei desse episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos e também nos siga nas nossas redes sociais. O episódio começa ali vendo o Lois se recuperando desse grande incidente que aconteceu com ele e também dessa super proteção da Cláudia diante de tudo que ele sofreu. Não é um sentimento de culpa que a personagem sente, mas ao mesmo tempo você vê esse cuidado de filha com pai, essa troca de relação. Foi uma coisa muito interessante de acompanhar, o que me deixou literalmente muito feliz. Trouxe um divertimento e ao mesmo tempo reflexão quando o Lestat vem ali, como se dizer, lubridiando eles com presente para voltar para casa, mesmo sendo que tudo que aconteceu foi culpa dele. Então você vê o sentimento daqueles personagens bem aflorados, a flor da pele, pegando as coisas e jogando pra longe, sabe, descartando esses personagens de vez da vida deles. Foi uma coisa bem legal de acompanhar. Uma coisa que eu gostei muito de ser trabalhada foi os diálogos que a Cláudia e o Lois têm ao longo desse comecinho do episódio, onde ela relata o que aconteceu com ela e ele meio que se torna meio que um cavaleiro solitário de salvar essa personagem de todas essas dores e sofrimentos que ela estava sentindo. Uma coisa que eu devo dizer a vocês é que eu gostei muito dessa conversa, dessa relação, sabe, de pai e filho sendo bem trabalhada. Foi uma coisa muito maravilhosa. E também ao longo desse episódio, essa proteção sendo postada mais à prova quando o Lestat começa, sabe, a trazer as coisas à tona, a trazer mais presentes, e eles querendo jogar fora a todo momento, e ela ali se postando na frente, ó, ele não vai, se você pegar de novo, a gente faz o que faz com você, porque a gente não quer mais você nas nossas vidas, você quase matou ele, que é meu pai, e você ainda quer voltar, não tem volta. E uma coisa muito interessante que eu gostei da série ter trabalhado em um ponto específico foi a questão das habilidades do próprio Lestat, onde essa habilidade de voar é meio que uma exceção à parte de muitos vampiros que têm longos anos de vida, de aprendizado e sofrimento, entre outros fatores, e que é muito peculiar para cada um, e que o personagem não ter contado foi literalmente um ponto muito crucial deles não quererem trazer esse personagem de volta, já que, dentre os dois eles não podem voar porque ele vai voar. Então ele literalmente se tornou uma grande ameaça para a própria família que eles criaram ali junto ao longo do tempo. E o pior de tudo, é só isso, gente, é quando o Lestat envia uma música pro Lois ao som de outra mulher cantando, o que foi literalmente a gota d'água, não só para mim, mas até para você quando for assistir, que não faz nenhum sentido essa questão de provocar aquela pessoa, fazê-la ir até você. Foi uma coisa assim um tanto desnecessária, mas que pelo contexto e pela própria narrativa fez algum sentido. O que não vou dizer que foi bom, mas, sabe, é como se não valesse a pena no fim das contas, já que os acontecimentos seguintes resultam que aquilo foi mais com nada, não teve uma grande relevância para um contexto geral da trama. E mesmo eles aceitando o personagem de volta ali, eles impondo regras, foi até meio legal de acompanhar, ver, entender tudo aquilo acontecendo. Mas literalmente o ponto-chave de tudo isso foi quando
o Lestat conta a sua verdadeira história. Foi uma coisa que foi contada no primeiro episódio, mas aqui você vê ele explanando ainda mais esse ponto, falando quem era seu criador e como ele foi morto e quais são os reais sentimentos dele diante de tudo que ele faz, sua impossibilidade, esse sentimento de abandono que esse personagem sente por não só não ter controle, mas ao mesmo tempo sentir que vai perder aquela pessoa. No entanto, que foi uma justificativa pelo que ele fez, mesmo a gente entendendo como telespectador que não tem justificativa para o que ele fez. Ele literalmente tem que entender que as desculpas dele não funcionam, não valem de nada, porque não é justificável o que ele fez com Lois, sabe? Quase matar que se ama. Então, poxa, se você jurou amores e no fim você quase praticamente mata ela, não é amor. É como eu falei, tudo aquilo ali deixou de ser amor e só tá ali nas aparências. Eles só estão ali juntos de agora e adiante por um vínculo vampiresco e nada mais, nada menos do que isso. Mesmo que possa parecer outra coisa, mas é só isso. É só um vínculo vampiresco que esses dois personagens têm com o Lestat. E uma coisa que me deixa muito assustado ao longo dos episódios é a relação da Cláudia com Lestat. Em um ponto específico do episódio, quando a personagem se despede do Lois, é mostrado um diálogo, uma conversa do Lestat com ela em um trem, em que é literalmente confidencializado que o Lestat não vê ela como uma filha, só vê ela como uma subordinada e um brinquedo que ele deu para o Lois e que esse brinquedo não pode ir embora a não ser que o próprio Lestat morra. E isso me deixou muito angustiado quanto ao que foi tudo vivenciado nos episódios anteriores até chegar nesse momento. Meio que faz a gente, eu e possivelmente vocês, se revoltarem com esse personagem, porque a gente pensa quando assiste que ele vai ter salvação, mas ele não quer se salvar, ele não quer se render, ele só quer fazer as coisas que ele faz sem ter a responsabilidade de ficar naquele local especificamente. No entanto, que uma das formas de trazer ele de volta à família é ele matar a Antonieta, e ele mata no primeiro momento, tem até um dedo como prova, mas depois se mostra que ele não matou ela. Então esse sentimento de abandono que ele fala reflete muito nele querer, sabe, viver em dois lugares ao mesmo tempo, e porque caso ele perca um, ele pode ficar com o outro, se divertir com o outro até achar um outro e fazer isso consecutivamente, sem ter aquela responsabilidade e compromisso que uma relação exige de ambas as partes, porque não é só amor que consagra um relacionamento, é muitos outros fatores, e aqui você vê que ele não se preocupa com esse fator principal de um relacionamento. No entanto, que quando os personagens descobrem essa traição, né, e essa mentira que ele jogou, a Cláudia meio que cobra uma satisfação do Lois. E uma fala muito controversa dele me deixou muito indignado. Eu devo dizer a vocês que não é uma fala que alguém traído falaria, mesmo diante de tudo que ele sofreu. Ele poderia botar um pingo nos is e tudo, ó, cada um vive no seu canto e vida que segue, mas não, ele preferiu viver uma fantasia, mesmo sabendo que é um pesadelo. E realmente eu não sei nem o que pensar mais dessa série, e diante do que esse personagem, sabe, queria viver no fim das contas
com o Lestat, meio que, sabe, me deixa confuso e literalmente faz a personagem da Cláudia crescer ainda mais nesse episódio, que pra mim foi uma coisa maravilhosa. Ela literalmente é um personagem mais sensato dentro dessa história toda. No entanto, que o jogo de xadrez dos dois, do Lestat com ela, pra mim é um ponto crucial na história, porque como eu falei no episódio anterior, no capítulo, na análise anterior, aqui é só um vínculo e que eles vão procurar de alguma forma de driblar aquele personagem para poder matar ele, porque não existe mais amor, não existe mais companheirismo, não existe nada, só existe duas pessoas querendo matar aquele ser que é o Lestat. E olha, eu devo dizer que os diálogos aqui, quando funcionam bem, e a conversa telepática com o Lois, cara, é uma coisa muito bem trabalhada. Eu acho muito interessante essa questão da narrativa da história, conseguir trabalhar muito bem a produção, a edição, trabalhar isso aqui funcionar de uma forma muito interessante. Você vê uma personagem, um ator expressando duas formas diferentes ao mesmo tempo. Você vê que ela tem que fingir não estar falando com o Lois, ao mesmo tempo tá falando com o Lois. É literalmente de explodir cabeças essas conversas, que pra mim foi um ponto alto do episódio. Mas o ponto alto mesmo é quando a Cláudia decide de todas as formas possíveis que ela vai matar o Lestat e que precisa do Lois para isso. E você vê que é um desejo também do Lois de fazer, mas só que ele não tem forças suficientes. E ainda mais agora que o Lois não vai mais comer carne humana, né? Ou carne animal, só carne humana. Então, ele quer se tornar mais forte para proteger a Cláudia, ao mesmo tempo, vamos dizer, poder viver em paz novamente, sem ter esse peso que é essa relação dele com o Lois, que literalmente se provou ser a pior das piores possíveis. E olha que eu devo dizer a vocês que Lestat, nesse episódio, de forma geral, é um personagem que, sabe, a série fez questão de fazer ele ser um ser abominável e ao mesmo tempo desejável. No entanto que o Lois, né, esse comportamento do Lois justifica muito essa relação e o que a série literalmente quer trazer nesse ponto final. E eu não sei o que esperar desse episódio, porque a gente descobre um pouquinho como é que foi dessa relação inicial do Daniel com o Lois e o porquê o Daniel se comporta dessa forma com o próprio, né, com o nosso próprio narrador. É uma coisa muito doida, divertida e ao mesmo tempo revela as reais intenções do Rashid ao servir o Lois, que é ser transformado em vampiro. Tanto que a expressão dele reforçou muito isso. E olhe, o que está por vir nesse último episódio não está escrito, porque vai ser épico, apoteótico e muito belo, porque literalmente o Lestat vai morrer nesse episódio e a gente não sabe como lidar com essa verdade que vai ser ele morrer. E realmente eu não estou preparado, porque pelo que se mostra, primeiro quem vai morrer é a própria Antonieta, depois o próprio Lestat. Tanto que a promocional do último episódio termina com o Lois e a Cláudia de mãos dadas, cheio de sangue, então mostra que literalmente isso vai ser possível. Agora, como isso vai acontecer é a grande chave da narrativa que já começa a despedir da gente e também dos acontecimentos desse último episódio. Nova Orleans não está preparada para a morte do Lestat. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos.
comenta aqui o que vocês acharam do episódio, de tudo que eu falei e o que vocês querem falar. Comenta, eu quero conversar com vocês sobre esse episódio. E até a próxima, gente. Tchau.